E aí, moçada, preparado para mais uma aula discursiva? Tema bom, tema puxadinho para hoje, que é a parte de propriedades coligativas, só que a análise chamada de quantitativa. São os chamados cálculos na questão da propriedade coligativa. Claro que precisamos ter um entendimento teórico, precisamos ter um entendimento que a adição de soluto não volátil provoca essas alterações. Precisamos lembrar que os efeitos coligativos eles estão diretamente associados à quantidade de partículas dissolvidas no meio. E aí nós temos, especialmente para esse debate, o efeito tonoscópico, o efeito ebullioscópico e o efeito crioscópico. Claro que a gente vai começar na análise do efeito tonoscópico, que é a diminuição da pressão de vapor. Então nós temos um solvente puro, e você lembra que líquidos tendem a evaporar, é um processo espontâneo. Claro que dependendo das forças intermoleculares, esse líquido ele pode evaporar com mais ou menos facilidade, né? No caso da água, devido às ligações de hidrogênio, ele é um líquido de baixíssima volatilidade. Então nós temos aqui, ó, bonitinho, as moléculas de água evaporando, né? Vamos considerar aqui, por exemplo, a água, né, o nosso solvente puro. E quando nós adicionamos um soluto não volátil, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição da pressão de vapor. Por quê? Porque agora as moléculas de água, elas não vão estar só liberadas, entre aspas, para evaporarem. Uma parte dessas moléculas de água vão estar preocupadas o quê? Em dissolver esse soluto, né? Em o quê? Hidratar esse soluto. Então nós temos menos moléculas passando para o quê? Passando para o estado gasoso. Aqui, ó, eu coloquei mais soluto ainda, essa solução está concentrada. Então eu tenho mais soluto ainda, então são menos moléculas passando para o estado gasoso. Se a gente for analisar isso até mesmo pela equação de Clapeyron, rapidinho aqui como se fosse um rascunho aqui, ó, se você pensar no PV-nRT, olha só, o número de mols está diretamente associado à pressão. Então, automaticamente, se eu tenho o menor número de moléculas passando para o estado gasoso, obviamente eu vou ter o quê? Uma menor pressão. Inclusive, além da interpretação, que eu acho que já faria com que a gente tivesse um entendimento legal, a gente poderia ainda pensar nessa questão da fórmula também, na relação matemática da equação de Clapeyron. Bom, então nós sabemos que a adição de um soluto diminui essa pressão de vapor, mas agora eu quero calcular isso. Eu quero saber quanto que abaixou a pressão. Ou eu quero saber qual que é o novo valor da pressão agora. Eu quero saber qual que é o valor da pressão de vapor da minha solução, por exemplo. Então a gente tem que debater em cima da chamada lei de Raoult. Então nós vamos dar uma olhada aqui para a gente começar os trabalhos. E existem duas equações que vão trabalhar o efeito tonoscópico. Nós podemos trabalhar que a pressão da solução vai ser igual à pressão do solvente vezes a fração molar do solvente, ou a variação da pressão ao ΔP é a pressão do solvente vezes a fração molar do soluto. Mas eu particularmente quero que a gente esqueça das fórmulas aqui, porque eu não garanto nem um pouco para você que essas fórmulas apareçam na prova. Isso não é nenhum tipo de garantia. Tá? Então, o mais importante e o grande desafio que eu tenho com você hoje é que faça sentido essas interpretações que a gente vai fazer. Então, eu vou apresentar claras fórmulas e me fique super à vontade se você quer usar. Não vou em nenhum momento falar assim, ó, não use. Tá? Só que nós temos um detalhe, uma coisa é você fazer agora, tá ali com a formulinha olhando bonitinho do lado. Tá? Então, o mais importante é ter o entendimento do que vai acontecer nesses problemas. Esse eu acho que é o nosso grande desafio. Beleza? Então, olha só. Vamos trazer uma situação aqui. Eu tenho 18 gramas de glicose que vão ser adicionados em 90 gramas de água. E eu quero saber o quanto que a pressão de vapor vai diminuir, porque vai diminuir. Acho que isso não precisamos discutir. Acho que isso aí você tá claro para você. Eu vou adicionar glicose na água, estou adicionando um soluto não volátil. Eu espero o quê? O efeito tonoscópico. Então, a pressão de vapor vai diminuir. Agora, quanto que ela vai diminuir? Para isso, a gente vai precisar de uma coisa chamada fração molar.
quando o efeito é tonoscópico, eu preciso da fração molar. E o que é a fração molar? A fração molar, ela é uma espécie de título. Só que ela é uma espécie de título, só que em número de mols. Né? E o título que você está acostumado lá na química D, nos cálculos de concentração, são relações ou ponderais em massa ou volumétricas em volume. Então, eu tenho uma relação para você agora em número de mols. Então, a fração molar, se ela for do soluto, fração molar do soluto, vai ser o quê? A relação do número de mols do soluto sobre o número de mols total. Ah, você quer do solvente? Então, X2 é igual a N2 sobre N. Então, é uma relação em número de mols. Então, obviamente, a fração molar, ela é adimensional. É mol por mol. E como esse valor aqui, ó, vai dar sempre menor que 1, porque o solvente puro seria 1, né? Eu estou dividindo um número menor por um número maior. Sempre assim, porque aqui embaixo é o todo. Então, sempre esse valor vai dar menor do que 1. Então, eu posso fazer com que a fração molar seja uma relação percentual também. Eu posso passar depois esse número para uma relação de porcentagem. Sei lá, uma fração molar que deu 0,3. Então, significa que o quê? 30% em número de mols era o soluto, né? Considerando que seja aqui bonitinho o meu soluto. Bacana essa relação? Vamos ver como é que ficaria o nosso problema, então? Vamos ver como é que funciona? E, repito, sem fórmula, tá? Esse aqui é um exemplo adicional. Depois vão vir 4 questões, já vou avisando, 4 questões. Nessa aula de hoje também tem exercício, então lá na pasta que você pegou bonitinho, onde você abriu o vídeo para assistir essa aula, também, além da questão para você entregar para o Robin, tem uma lista com um exercício, tem 4 exercícios que a gente vai resolver em aula, e nem esse aqui, fora esse aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo para a gente começar a discussão. Então, pode dar um pause, se você não pegou ainda, dá uma olhadinha nesses exercícios que tem ali para a gente poder resolver, se você conseguir imprimir para estar acompanhando aí no decorrer da aula. Se você não tem problema, os enunciados vão aparecer no slide. Beleza? Então, vamos lá. Ó. 18 gramas de glicose, 90 gramas de água. Eu preciso da relação da fração molar. Eu preciso de uma relação em número de mols. Então, temos que transformar em mol. Então, vamos lá. 1 mol de glicose. 1 mol de glicose é 180 gramas. Bem, só que nós temos 18 gramas no nosso problema. 18 gramas vai dar o número de mols do meu soluto. Então, eu vou ter quanto? 0,1 mol de glicose. Beleza? Vamos fazer a mesma relação para a água agora. 1 mol de água, 18 gramas. Nós temos 90 gramas. 90 gramas, nós vamos ter o número de mols do meu solvente. E eu vou encontrar quanto? 5 mols. Beleza? Encontramos essa relaçãozinha agora. Podemos jogar na fração molar. Fração molar é um título, é uma relação de número de mols. Então, fração molar do soluto vai ser o número de mols do soluto, que é 0,1, dividido por quanto? Por 5,1, que é o 5 mais o 0,1. Beleza? E essa fração molar que eu vou encontrar é 0,02. Ou seja, espia só, 2%. Olha o complemento bonitinho aqui. Ó. Lembra que eu falei para você que a fração molar ela pode aparecer como uma porcentagem? Então, se deu 0,02, isso aqui é 2%. Agora presta atenção, olha como é simples a relaçãozinha agora. Olha como ela é muito simples. Esse 2% é a porcentagem, é o quanto vai diminuir na pressão de vapor. A água pura, ela tem uma pressão de 55,3 milímetros de mercúrio. Pô, Robinho, tem que decorar isso? Claro que não, isso vai aparecer no enunciado da questão. Isso aparece no enunciado. Estou colocando para você. A água pura, ela tem uma pressão de vapor de 55,3 milímetros de mercúrio. Então, isso
vai ser o meu 100%. Agora, quanto que diminuiu? 2%. Se segura agora, olha como é simples, se segura na cadeira. Isso é a variação da pressão. A minha variação da pressão de vapor é 1,1 milímetros de mercúrio. Ou seja, com uma regra de 3, eu resolvi o problema. Ah, você quer usar a fórmula? Então fique à vontade, ó. Porque a variação da pressão vai ser o quê? A pressão do solvente, 55,3, vezes o quê? Vezes a fração molar, 0,02, que é o que a gente acabou de fazer. 55,3 multiplicado por 0,02, ou multiplica por 2 e depois divide por 100, que é a nossa regra de 3. Isso é a variação da pressão. Então, muitas vezes a gente se apavora porque você não conhece, você não está sob o comando. Você tem que estar no comando da questão. É isso que eu sempre costumo falar para o aluno. Esse tipo de questão que é considerada difícil é estar no comando, porque olha só, uma simples regra de 3 resolveu. Ah, você quer saber quanto seria a pressão da solução agora? Era só pegar o 55,3 e subtrair de 1,1. A pressão seria quanto? 54,2 milímetros de mercúrio. Então tudo vai depender de qual é a pergunta que ele fez. Se você sempre usar a fração molar do soluto, você vai sempre achar variação. Tá? Se você usasse a do solvente seria obviamente 0,98. Então 0,98 você já ia encontrar o 54,2 aqui. Qual que é a dica? Vamos usar como padronização? Usar a fração molar do soluto, que você vai achar a variação da pressão, que é a pergunta mais comum. Qual que foi a variação? Ah, mas se ele pedir qual é a pressão, tem problema nenhum. Aí você só subtrai a original pelo valor que você encontrou. Ou seja, eu não preciso dessas fórmulas. Bacana? Vamos tentar então resolver um? Agora sim, já vai para a folhinha agora. Agora vai para a folhinha. Tem uma questão esperando a gente, para a gente começar a nossa análise. A questão diz o seguinte, a pressão de vapor da água pura, ó, lembra que eu falei, ó, ele avisa, ó, é 23,8 torr a 25 graus. São dissolvidos 10 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água pura a 25 graus Celsius. Qual seria o valor do abaixamento da pressão de vapor da solução em torr? Olha só, a pergunta mais comum é qual o valor do abaixamento? Tá? Então, o que acontece? Uma questão que falou de pressão, ele quer saber quanto que vai a pressão. Eu preciso da fração molar. Eu preciso do número de mols de cada espécie. Então, você vai me ajudar aqui, ó, questão número 1. E, obviamente, o pedido que sempre vale para você é a organização da resolução. Para questões de cálculo, não vale a pena estar certo. Agora, cada vez, né, nas correções, eu vou ficando um pouquinho mais chato nessa questão da organização. Não esqueça, se às vezes você acertou a questão, mas tem descontos, muitas vezes eles estão associados ao quê? A falta do que a gente chama de coesão da escrita. Tá? A falta de organização da escrita. Você precisa cuidar disso. Beleza? Então nós temos 10 gramas de cloreto de sódio. Vamos calcular o número de mols dessa espécie, então? 1 mol de cloreto de sódio, 1 mol de NaCl é 58,5. Nós temos 10 gramas. 10 gramas e nós vamos achar o quê? O número de mols do meu soluto. Já fiz aqui para nós, o nosso número de mols deu 0,17. 0,17 mol de NaCl. Muito, muito bom. Nós vamos fazer agora essa relação para a água. Tá? 1 mol de água, 18 gramas. Aqui nós temos 100 gramas. 100 gramas vai dar o nosso N2. Já fiz o cálculo para nós aqui. O nosso N2 deu 5,55. 5,55 mols. Beleza? Aqui, ó. E agora, qual que é o cuidado que você tem que ter? Vamos calcular a fração molar. Então, você vai pegar o número de mols do soluto e vai dividir pelo número de mols total. Só que o que a gente não pode esquecer?
que as propriedades coligativas dependem do número de partículas. As propriedades coligativas dependem do número de partículas. E eu tenho um soluto de natureza iônica. O cloreto de sódio, ele sofre um processo chamado de dissociação. Esse é um cuidado que eu preciso ter. Então, se eu saio de 0,17, ó, relação é 1 para 1. Tá aqui, ó. Eu vou ter, na verdade, 0,34 mol. Beleza? 0,34 mol. Esse, na verdade, é a quantidade de partículas que eu tenho desse meu soluto. Eu preciso, obviamente, agora trabalhar com a ideia da fração molar. Né? A fração molar é o número de mols do soluto sobre o número de mols do todo. A minha fração molar vai ser o 0,34. E aqui, para ficar bem claro, ó, eu vou colocar ainda desmembrado. Ó. Aqui embaixo é o 0,34 mais o 5,55. Porque eu estou fazendo isso para o aluno não se emocionar. Tem aluno que já divide direto aqui. Ó. Esse, né? Ou melhor, esse por esse. Então, fica atento. 0,34 dividido pela soma do número de mols. E aí nós vamos achar a fração molar aqui, ó. Eu já encontrei para nós. Ela é 0,058. 0,058. Só que a gente está num outro nível. Está num outro patamar. Está num outro patamar de análise. Olha aqui, ó. Nós estamos interpretando isso como a quantidade que vai diminuir na pressão de vapor. Que é 5,8%. Essa interpretação não é simplesmente um número qualquer. Para nós, esse 5,8% é quanto vai diminuir a pressão de vapor. Vamos dar uma olhadinha então. Qual que é o valor da pressão de vapor do material puro? Ele diz no enunciado. É 23,8. Então, 23,8 torr é o meu 100%. Agora, eu quero saber 5,8%. Isso vai ser a minha variação de pressão. E a minha variação de pressão deu 1,38 torr. Essa é a questão. Daí a resposta à questão. Eu vou aproveitar, vamos fazer um algo a mais. Ele pediu o abaixamento da pressão de vapor. Diminuiu 1,38 torr. Ele poderia pedir qual seria o valor da nova pressão de vapor. A pressão de vapor agora da solução, né? Porque 23,8 é da água pura. Agora da solução salina. Como é que eu faria essa relaçãozinha para descobrir a pressão de vapor da solução? Muito fácil, né? É só pegar o 23 e subtrair de 1,38. E aí a pressão de vapor da solução seria 22,42 torr. Eu teria essa análise aqui também. Bacana? Beleza? Perceba que a sua letra, ela pode ser horrível. Assim como a letra do Robinho aqui, ó. O segredo não é a questão da letra ser bonita ou ser feia. O segredo é que você tem que ter uma organização do que você está fazendo. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer é calcular o número de mols aqui, você chamar de etapa A, você chamar isso aqui de etapa B, chamar isso aqui de etapa C. Pode. Tá? Pode fazer isso tranquilamente. Inclusive na aula de resolução da parte de variação de entalpia, eu coloco lá da entalpia de formação, eu coloco essa relação também na resolução de você poder fazer a explanação dessa forma. Beleza? Então não esquece, falou em efeito tonoscópico, a gente fala na fração molar. Pensou na fração molar, o que a gente vai relacionar? Pensando na fração molar, automaticamente é a quantidade que está diminuindo da pressão de vapor. Beleza? Boa? Vem agora que a gente tem uma questão de número 2 para a gente abordar agora. A gente tem uma questãozinha de número 2. Qual que é a questão que aparece como número 2 para a gente? É uma questão que vai trazer análise quantitativa com efeito ebullioscópico e crioscópico.
antes da questão em si, eu queria mostrar para você as fórmulas. A gente vai evitar as fórmulas, obviamente. Vai fazer uma relação para não utilizar essas fórmulas. E o que acontece? A variação do ponto de ebulição, ela está diretamente associada ao quê? A uma molaridade e uma tal de constante ebulioscópica. O ΔTc está relacionado a uma molaridade e uma constante crioscópica. O que é a molaridade? É importante frisar o que seria a molaridade. É uma relação de número de mols do soluto sobre a massa em quilos do solvente. E essa constante ebulioscópica é o quanto a temperatura varia para cada molal. Por exemplo, a constante ebulioscópica da água é 0,52 graus Celsius por molal. Isso significa que para cada molal a temperatura aumenta 0,52 graus Celsius. Não esqueça que a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição. Então, se eu tiver 2 molal, dobra esse valor. 3 molal, triplica. 5 molal, quintuplica. Isso é a constante ebulioscópica, não é um valor simplesmente para a gente decorar. Porque, repito, eu não quero que a gente fique utilizando simplesmente a fórmula. Então, espia só o que vem para a gente na questão de número 2. Olha o que aparece para nós nessa questãozinha. Questão de número 2 fala o seguinte: em países do leste europeu e nórdicos, a adição de etileno glicol 1,2 etanodiol à água do radiador de carros é crucial, principalmente no inverno, para que não ocorra o congelamento do líquido. Na maior parte do Brasil, a preocupação é outra. A adição do etileno glicol tem a função de aumentar a temperatura de ebulição, evitando a fervura e perda do líquido de arrefecimento dos motores. Utilizando a lei de Raoult, calcule qual a temperatura de ebulição de uma solução 5% massa-massa de etileno glicol. Considere uma cidade onde a temperatura de ebulição da água pura é de 94 graus Celsius. Dados: constante ebuliométrica, olha só, 0,52 graus Celsius por molal, e a massa molar de hidrogênio, oxigênio e carbono. Vamos por partes agora. Primeira coisa que a gente precisa para uma questão como essa é descobrir a molaridade, tá? Geralmente ela não vem pronta, não vai fazer essa moleza para você. Dificilmente o vestibular vai trazer isso. Você vai ter que calcular essa molaridade. Então você vem junto comigo. Se é 5% massa, significa que nós temos 5 gramas de soluto para 100 gramas de solução. 5 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Só que não esqueça que quando a gente fala de molaridade, eu quero solvente. Então, muito cuidado aqui agora. Olha só como é que eu começo. É 5 gramas do soluto, que é o etileno glicol, para quanto? Para 95 gramas de água. Aí já começa o grande detalhe. O aluno já começou colocando 100 aqui, ó. Já vai ter um desconto severo pra caramba, porque você errou na interpretação inicial. Para 1000 gramas de água, porque a definição de molaridade é para massa em quilos do solvente, eu vou achar o quê? A massa do meu soluto. Eu fiz a continha aqui para nós. A massa do soluto dá 52,6 gramas. Isso está onde? Em 1 quilo. Achei a massa do soluto. Mas não basta achar a massa do soluto. Eu quero a relação em número de mols do soluto. Tá? 1 mol desse soluto, que é o etileno glicol, 1 mol do soluto, você teria que abrir a fórmula bonitinha do etanodiol, 1,2 etanodiol, colocar aqui no rascunho para você. Seria isso aqui, né? Ó,
Vamos ter que montar essa fórmula bonitinha. 1 mol disso aqui dá 62 gramas. Tá? 52,6 gramas vai dar o N1. Vai me dar o número de mols de soluto que eu calculei para nós aqui também. O número de mols do soluto deu 0,85. E futuro calouro, quando nós fizemos isso, nós acabamos de achar a molalidade, ó, sem precisar do uso de fórmula. Claro que a gente achou a molalidade. Número de mols, 0,85 para 1 quilo, porque essa massa estava em 1 quilo. 0,85 molal, mol por quilograma. Nós descobrimos a molaridade. Bacana essa relaçãozinha. E agora, olha a simplicidade na interpretação final. Olha a simplicidade na interpretação final. Tu lembra o que é a constante abulhoscópica? Não é a variação para cada molal. O valor não é 0,52 que ele deu no texto. Então, 0,52 graus Celsius é para 1 molal. 0,52 graus Celsius é para 1 molal. Quanto que eu tenho aqui? 0,85 molal vai me dar a variação do ponto de ebulição. E o meu ΔT aqui, ó, já calculei ele bonitinho pra gente. O nosso ΔTE dá 0,44 graus Celsius. Esse é a variação da temperatura de ebulição. Só que é claro que eu tenho que responder a pergunta. A pergunta não é a variação. A pergunta quer saber qual que é a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição era o 94, agora o adicional da variação ebulioscópica. O meu ponto de ebulição é 94,44 graus Celsius. Se eu deixo isso, vou ganhar parcial. Tá? E aí se fala muito da questão da fórmula, né? Só que se você perceber, só para colocar a fórmula aqui, ó. A fórmula é essa regra de 3 aqui, ó. Eu teria que continuar fazendo isso, Porque o ΔT, ó, é a constante 0,52 vezes 0,85. É essa regra de 3 aqui, ó. Essa fórmula, que é mais uma coisa que você teria que decorar, ela é essa regra de 3 da interpretação da constante. 0,52 vezes 0,85. 0,52 vezes 0,85. Por isso que é estar no comando da questão. Beleza? Show de bola? Vamos trabalhar a questão de número 3 agora? Vou apagar aqui para nós aqui, ó, para a gente fazer a questão de número 3. A questão de número 3, bonitinha aí, ó. É como eu disse para você, a grande sacada é a interpretação do processo. Acho que esse é o que eu quero que você leve de principal desse nosso encontro, tá? Vamos então de questão de número 3. Tá aí no teu material. 3. Ele fala assim, ó. Algumas substâncias podem ser utilizadas em regiões muito frias, né? Tá falando de novo, né? Na temática para evitar o congelamento da água de radiadores de carros. Uma dessas substâncias é o propileno glicol, de densidade igual a 1,073 grama por centímetro cúbico e massa molar 76 gramas. O propileno glicol é representado pela estrutura a seguir. Aqui, ó, veio a estrutura. Tá? Suponha que seja preparada uma solução anticongelante contendo 60 centímetros cúbicos de propileno glicol e 60 gramas de água, cuja constante crioscópica, Kc, seja igual a 1,86 graus Celsius. Olha, ele deu a constante crioscópica. Calcule a temperatura de congelamento da mistura em graus Celsius. Bom, o que ele forneceu para nós foi 60 centímetros cúbicos e 60 gramas de água.
60 centímetros cúbicos do soluto, né? E 60 gramas de água. Só que esse volume não tá legal, né? Lembre que isso aqui são relações ponderais, eu tenho que achar o número de mols, eu tenho que achar a molalidade, então eu não posso trabalhar com esse valor. Só que o que acontece, né? Eu tenho uma densidade no problema. Ele forneceu uma densidade de 1.063, então eu vou conseguir sair para conseguir achar a massa nesse processo. Então, esse problema, ele tem esse início, né? Um pouquinho diferente, porque a gente está acostumado a receber quantidades em massa, né? O que foi legal, que no exercício número 2 eu te trouxe uma porcentagem, né? Lembra os 5% massa-massa, e agora eu estou te trazendo um valor que ele deu um volume. E a gente tem que se virar então primeiro com a densidade. A densidade é 1.063, isso, é 1.063. A massa a gente vai descobrir e o volume é 60 centímetros cúbicos. Ao resolver esse probleminha aqui, a gente vai encontrar uma massa, eu calculei ela pra gente, de 63,78, tá? 63,68 gramas é a massa do meu propileno glicol. Agora sim tá interessante, né? Agora eu já posso pensar numa relação para um cálculo de número de mols, né? Um cálculo para trazer a ideia de molalidade, 63,78 gramas. Vamos calcular isso agora em mol. Né? Ele deu para a gente o mol do propileno glicol, ele colocou para a gente essa relação do propileno glicol, 63,78 gramas, isso está em 60 gramas de água. Bem, 63,78 está para 60 gramas. Se eu quero achar uma relação em termos de molalidade, eu vou fazer para quanto? Para 1000 gramas. Tudo bem? E aí nós vamos achar aqui, ó, eu vou chamar de M1, que vai ser a massa do meu soluto. Esse probleminha ele dá aqui para nós, ó, a relaçãozinha deu 1063 gramas. Isso em 1 quilo. 1063 gramas. Isso é legal para mostrar que nem sempre o soluto ele precisa estar necessariamente numa quantidade menor. O soluto é um material que vai estar o quê? Disseminado. Então eu tenho 1063 gramas. Beleza. Achei legal. O que eu vou precisar agora? Eu preciso transformar isso aqui em mol. 1 mol do meu soluto do propileno glicol é 76 gramas. Ok? E agora o valor que eu tenho é 1063. E eu vou ter um número de mols aqui, ó, de 14 mols. E futuro calouro? Você sabe? Eu acabei de encontrar a molalidade. Porque a molalidade é 14 molal. Por que 14 molal? Porque a quantidade de mols, mas a gente já fez essa relação para 1000 gramas aqui, ó. 14 molal. E quando a gente achou a molalidade, agora é só interpretar com a constante crioscópica. Achou a molalidade, joga para a constante crioscópica. Quanto é que é a constante crioscópica que ele deu no texto? 1,86 graus Celsius. Então isso é sempre para 1 molar. Sempre! O valor de uma constante é para 1 molar. Então 1,86 graus Celsius é para 1 molar. 14 molar, você vai achar a variação no ponto de congelamento. A variação no ponto de congelamento, ele está bonitinho aplicado para nós aqui, ó. Nós vamos encontrar 26 graus. 26 graus Celsius. Tá? A pergunta não é qual a variação, a pergunta é a temperatura. Então, o ponto de congelamento da água é 0, menos o 26. Então, como o ponto de congelamento, né, a adição do soluto diminui a temperatura do ponto de congelamento,
Menos 26 graus Celsius é a resposta. Eu vou novamente falar para você, aquela fórmula, cara, a aplicabilidade dela é muito rasa. Essa parte final, ó, é pegar a constante quiroscópica e multiplicar pela molaridade. 1,86 vezes 14. 1,86 vezes 14. Eu interpretei, ó, nem precisei dessa fórmula, que, repito, é para fazer um fragmento, né? Ah, porque a fórmula resolve... Não, cara, a fórmula é para fazer esse fragmento aqui, ó. Tinha toda essa interpretação inicial. E um detalhe importante, os solutos que a gente utilizou aqui são todos solutos que não dissociam. Porque se por acaso fosse um NaCl da vida, aqui não seria 14, aqui seria 28 molar. Seria 28 molar. Beleza? Claro para vocês? Vamos fechar então os trabalhos aqui, ó, com a questão de número 4, tá? Vamos fechar, vamos encerrar os trabalhos, porque eu quero fazer uma perguntinha diferente agora. Que questão 4? Eu quero fazer uma pergunta diferente. As perguntas que a gente estava fazendo eram perguntas de qual ponto de congelamento, qual o ponto de ebulição, qual a variação da pressão. Agora eu quero saber qual que é a massa que vai ser adicionada. Então dá uma olhada nessa questão 4. Foi dissolvida uma determinada massa de etanol puro em 200 gramas de acetona, acarretando um aumento de 0,86 graus Celsius na temperatura de ebulição da mesma. Tá? Dados estão aqui e apareceu agora a constante ebulioscópica da acetona, 1,72 graus Celsius por molar, né, que é o mol quilograma. Qual foi a massa de etanol dissolvida? O que ele está propondo, olha só, não sei se você sacou a ideia. Ele tinha aqui dentro 200 gramas de acetona, que é o meu solvente, e agora ele vai adicionar o etanol. E a pergunta é, qual foi essa massa de etanol colocada? Tá? Essa aqui é a relaçãozinha para a gente começar o problema. Tá? Qual é a massa de etanol adicionada? E olha só, olha que interessante, olha como a interpretação da constante vai fazer toda a diferença para nós. Ele te dá a constante ebulioscópica e ele já disse quanto variou. Claro, porque agora ele não quer perguntar isso. Ele já disse quanto variou. E nessa relação aqui, ó, a gente consegue detonar a questão. A gente já consegue encaminhar a questão nisso. Por quê? Se ele te deu a constante como 1,72, espia só, 1,72 graus Celsius é para quanto? Para 1 molar. Eu te falei, eu vou repetir agora, eu repito, não tem problema. Sempre a constante te dá a variação para 1 molar. Então, 1,72 graus Celsius é 1 molar. Agora, quanto que variou? 0,86 graus Celsius. Então, eu vou ter aqui, ó, a molaridade dessa solução. A molaridade vai ser o quê? 0,5, claro. Se 1,72 é para 1 molar, ó, 0,86 é a metade. 0,5 mol por quilograma. Essa é a interpretação. 0,5 mol para 1000 gramas. Claro que aqui não é água, né? Aqui ó, é para quem? É 1000 gramas do meu solvente maravilhoso aqui, ó. É 0,5 mol para 1000 gramas de acetona. Bem? A acetona. Só que quanto de acetona que eu tinha? 200 gramas. Em 200 gramas de acetona, eu vou achar a quantidade de etanol que foi adicionada. Quantidade de etanol adicionada foi 0,1 mol. Pronto. Claro que a pergunta só agora tem que fazer a conversão final. Porque a pergunta não foi a quantidade em mol. Eu só preciso transformar esse mol para massa. Pronto. 1 mol de etanol, 46 gramas. 0,1 mol de etanol. E eu vou achar a massa adicionada. 4,6 gramas. Aqui, ó. Era o que a gente queria. Então,
Importante, três coisas muito importantes. Primeiro, questões de cálculo, algo que é batido. Organização. Precisamos levar em consideração. Segundo fato importante, tomar cuidado se o material dissocia ou não, né? O etanol aqui também não sofre dissociação, não precisa esquentar a cabeça com isso. Só ficar ligado se o material dissocia, né? E o número, a quantidade de partículas é proporcional a essa variação. E terceiro, eu não preciso de fórmulas. Eu preciso interpretar. Lembre que a variação da pressão de vapor trabalha com a questão da fração molar. E lembre que a ebulioscopia e a crioscopia trabalham na questão da molalidade. Beleza? Tem uma questão bem bonita te esperando. Faz e manda por e-mail lá pro Robinho. Beleza? Grande beijo para você, sucesso nos estudos. Tchau, tchau.